Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema importância, que nós vamos dividir essa aula, todo o conteúdo de abdômen agudo em 3 partes. E por que tão importante? O abdômen agudo pressupõe uma dor abdominal, um paciente com dor abdominal, e que esse paciente com dor abdominal pode demandar uma conduta cirúrgica ou mesmo uma ação de urgência e de emergência para a solução do seu problema. Então, trata-se principalmente de pacientes no pronto-socorro. Pode ter um paciente no seu consultório também, pode ter em outros ambientes que nós vamos atendê-los, no ambulatório, na enfermaria, um paciente já internado. Mas, a princípio, é aquele paciente que procura o pronto-socorro com dor abdominal. Classicamente, abdômen agudo, ele é didaticamente em inflamatório, hemorrágico, obstrutivo, vascular e perfurativo. Entretanto, o mais importante do abdômen agudo é identificar aquele paciente com a síndrome do abdômen agudo, com a dor abdominal, dividi-la, sim, nestes tipos de abdômen agudo, mas determinar qual urgência, emergência e qual tipo de tratamento deve ser realizado. Dessa forma, o mais importante é a avaliação e conduta no paciente com dor abdominal. Então, essas 2 primeiras partes dessas aulas de abdômen agudo serão a respeito da avaliação e conduta no paciente com dor abdominal. Todas as questões mais importantes que a gente deve evidenciar na avaliação do paciente com dor abdominal. A partir daí, dividir nas síndromes as simples. No abdômen agudo hemorrágico, no inflamatório, no perfurativo, no obstrutivo, é simples. Mas o que a gente tem que ter antes disso é como avaliar, como fazer a anamnese, o que prestar atenção ou não no paciente com dor abdominal. E em seguida, como última parte da aula, aí sim, nós vamos discutir alguns casos clínicos e procurar entender essas 5 classes de abdômen agudo: inflamatório, hemorrágico, obstrutivo, vascular e perfurativo. E por que é tão importante assim? Uma dor abdominal é um sintoma muito presente no consultório, no pronto-socorro, em qualquer lugar de atendimento. E 10% dos pacientes vão ao pronto atendimento por conta de dor abdominal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a dor abdominal, por si só, não é um sintoma que nos facilita muito o diagnóstico. A inervação intraabdominal faz com que haja uma complexidade diagnóstica. Há variações individuais de acordo com a faixa etária e comorbidades muito importantes. Um exemplo importante disso é que, com todo o avanço tecnológico que a gente tem, propedêutico, exames, tomografia, ressonância, experiência clínica, ainda se escuta casos de apendicite em que o paciente evoluiu mal, que até faleceu, por conta desta complexidade diagnóstica. Então, nós temos situações completamente diferentes. Meu paciente com dor abdominal é um homem jovem, saudável? É um senhor já com comorbidades? É uma senhora praticamente acamada? Ou é uma mulher em idade fértil, jovem, saudável? Todas essas situações são completamente diferentes. Então, eu tenho que, a partir da queixa do paciente, da história e do exame físico, principalmente, e a partir daí da propedêutica necessária, esclarecer qual é o diagnóstico do paciente com dor abdominal. Nós vamos procurar tratar desse tema aqui nessas aulas à luz das evidências científicas que a gente tem. É lógico que a partir da experiência, de algumas situações, como no final, a respeito dos casos clínicos, mas à luz das evidências atuais, do que a gente tem
né, para a gente fugir um pouco das lendas, assim vamos dizer, a respeito do tema, tá bem? Então, o que a gente vai conversar nesses 2 primeiros temas é a respeito principalmente da história do paciente, seu exame físico, que já adianto que são as 2 principais etapas para que se estabeleça um diagnóstico e uma conduta com o paciente com dor abdominal. E a partir daí, quais exames laboratoriais, quais exames de imagem, a conduta no paciente instável, né? A partir daí, o paciente instável, a gente sabe que ele tem suas peculiaridades, sobretudo na conduta, e a partir daí, estabelecer quais as sequências do nosso paciente. Lembrando sempre de valorizar a parte clínica, a parte da clínica cirúrgica de cada síndrome dessas. Bom, como a gente já começou a falar, a história da moléstia atual, a história do episódio de dor abdominal, é o elemento diagnóstico mais importante. Como mnemônico, para que a gente tenha isso lá numa fotinha de celular, até a gente guardar, para que a gente não esqueça de nenhum aspecto relevante da dor, tem este mnemônico que é P3QR3ST3, né? PQRST, pulando o 3 aí no P3QR3ST3. Sendo que o P, onde está a dor, né? Qual a posição do abdômen está a dor? A paliação e piora. O que melhora a dor? Por exemplo, uma posição, uma postura melhora a dor, um analgésico, comer, vomitar, o que melhorou a dor? E o que piora a dor? Passando num quebra-mola, vindo para cá, piorou a dor. Se eu estico o corpo, piora a dor. Se eu comer, piora a dor. A qualidade da dor. Né? Que tipo de dor é essa? Como que é essa dor? Ela é constante? Ela é incólica? Ela é localizada? Ela é difusa? Com relação a R3, onde é a dor? Se essa dor ela é referida em algum outro lugar ou se ela irradia para algum lugar. Então, região, referida e radiação. Então, o local da dor referida, ou seja, onde se refere a dor e se ela irradia para algum lugar. Um exemplo importante, às vezes uma dor epigástrica que se irradia para o dorso. Eventualmente, as vias biliares podem ser representadas por esse tipo de dor. Por exemplo, uma dor, uma precordialgia que se refere no epigástrio. E eu aproveito para corrigir aqui a região, o local da dor do abdômen, a região do abdômen que tem a dor. Então a gente volta lá no P3, a posição diz respeito à posição do paciente, né? A posição que ele assume, tá ok? A região diz respeito à região abdominal. A severidade, o S, diz respeito então, severidade é uma palavra praticamente traduzida literalmente do inglês, mas quer dizer mais no nosso idioma em relação à gravidade da dor. Né? É a pior dor que eu já senti, é uma dor leve, às vezes piora um pouco, mas está melhorando. Né? E T3 em relação ao tempo. Né? O início da dor e a duração da dor, se houve episódios pregressos semelhantes e como essa dor progrediu. Começou muito grave e vem diminuindo, ou vem aumentando e vem evoluindo, né? E principalmente quando e desde quando vem acontecendo. Um mnemônico simples, que não é para decorar, mas que vale a pena ter uma fotinha aí no celular para se lembrar de não esquecer de perguntar nada em relação à história da dor do episódio atual, para que a gente possa evoluir no diagnóstico. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Com relação à localização, a gente tem que lembrar um pouquinho da inervação do abdômen, né, das vísceras. É por isso dita dor visceral. Ela é uma dor que não tem localização precisa, ela normalmente é difusa e central. Não central periumbilical, mas central próxima à linha média.
E normalmente as vísceras, elas doem, a dor visceral ocorre quando há distensão, quando há contração vigorosa ou quando há isquemia. Então, se eu tenho, por exemplo, um cálculo obstruindo o ducto cístico da vesícula e eu tenho a distensão da vesícula, eu eventualmente posso ter cólica biliar. Da mesma forma que eu tenho um tumor obstruindo o sigmoide e uma contração forte tentando vencer aquela obstrução, eu posso ter uma cólica na região do intestino grosso. E, por exemplo, se eu tenho um episódio isquêmico hepático, se eu tenho um episódio isquêmico vindo da artéria mesentérica superior, eu tenho também dor do tipo visceral. A gente tem uma localização muito pouco precisa dessa dor. Por exemplo, estômago, duodeno, fígado, vias biliares, né, o abdômen mais superior a gente sente mais no epigastro. Tanto que uma coisa comum às vezes é paciente, por exemplo, paciente com cólica biliar, com colelitíase sintomática, paciente com cólica na vesícula biliar, né, com cálculo na vesícula biliar sintomático, esse paciente normalmente sente a dor no epigástrio. Pode sentir no hipocôndrio com irradiação dorsal, mas normalmente no epigastro. O que faz às vezes uma confusão diagnóstica, porque às vezes é tratado como uma dispepsia, e esse paciente muitas vezes antes do diagnóstico, antes de fazer um ultrassom, é tratado lá com um inibidor de bomba de prótons para uma eventual dispepsia. Então lembrar que todos esses órgãos, estômago, duodeno, fígado, vias biliares, a gente sente no epigástrico, no epigastro, tratando-se de uma dor visceral. O intestino delgado, a partir ali do ângulo de Treitz, o intestino grosso proximal, a gente, incluindo o apêndice, a gente sente na região periumbilical. Por isso que é dito que a apendicite inicial, ou seja, quando ela só tem uma obstrução, não ainda uma inflamação inicial, e não atinge as camadas mais externas do órgão, mais próximas ao peritônio, a dor não é na região do hipocôndrio direito, no hipogastro, na região do apêndice. Ela é uma dor em região periumbilical, uma dor do tipo visceral. Quando eu tenho um paciente com dor visceral no hipogastro, eu posso pensar nos 2/3 distais do intestino grosso, por exemplo, paciente com uma diverticulite inicial, a dor originária na bexiga, lembrar que normalmente a cistite não causa dor na bexiga, causa disúria, né? Causa polaciúria, causa concentração urinária, mas normalmente a cistite não causa dor na bexiga. Mas, por exemplo, se eu tenho uma distensão exagerada da bexiga por retenção urinária, por exemplo, por uma hiperplasia prostática ou uma prostatite, eu vou ter essa dor visceral nessa região de hipogastro e pode ser uma dor, uma cólica muito intensa. E nos órgãos pélvicos femininos, né, normalmente ovários, cistos ovarianos rotos, podem se dar com dor do tipo visceral na região de hipogastro. Cólicas uterinas são normalmente na região de hipogastro. E as estruturas retroperitoneais normalmente a gente sente no dorso. Então, às vezes o rim, o pâncreas, né, a cólica ureteral, a gente sente também na região lombar, na região de flanco, na região de dorso. Ok? Lembrando que nós estamos falando da dor visceral. E com relação à história, localização da dor, quando ela começa a progredir em alguns tipos de doença e a dor começa a ficar mais localizada, eu não tenho mais um tipo de dor visceral. Eu tenho o acometimento da serosa e do peritônio parietal. E é muito importante a gente saber como evolui essa dor. A dor passa de visceral, periumbilical, para a região de fossa ilíaca direita. Provavelmente esse paciente pode estar tendo uma apendicite. Então, quando eu tenho localização da dor, por exemplo, você pergunta ao paciente onde está doendo, ele aponta com o dedo, é aqui, doutor.
e não o paciente com uma dor visceral, em que ele, com a mão espalmada, ele passa sobre o abdômen. Ah, é aqui, doutor, com uma dor imprecisa. Então, a dor localizada, quando ela começa a cometer ulcerose peritônio, como o próprio nome diz, é uma dor mais que o paciente consegue localizar melhor. E esse quadro vale a pena a gente pensar também, né, aquilo que a gente já conversou um pouquinho, que esses diagnósticos diferenciais baseados na localização da dor. Então, se eu tenho no quadrante superior direito, né, eu tenho que pensar na colecistite, colelitíase evoluindo para colecistite, colangite, hepatite, abscesso hepático, e lembrar que eu posso ter o acometimento diafragmático por uma pneumonia, ou mesmo atrito pleural, embolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar dos segmentos mais inferiores, pancreatite, úlcera péptica, em um apêndice que sobe retrossecal em direção ao quadrante superior direito, eu posso ter essas questões. No quadrante superior esquerdo, por exemplo, onde está o baço esplênico, ou mesmo um trauma esplênico, é onde muitas vezes eu vou sentir um infarto do miocárdio ali da ponta do coração, ou mesmo uma pericardite. E lembrando também que, assim como no quadrante superior direito, acometimentos torácicos ou estomacais podem estar presentes nessa região. Na região do epigastro, a gente tem colelitíase, colecistite, colangite, podendo se manifestar também no epigastro, pancreatite e úlcera péptica e gastrite. Isso vale lembrar, gente, que o paciente com dor epigástrica ou no quadrante superior direito, um abdômen agudo, né, com dor importante, nem que ela seja visceral, não localizada, ainda visceral, mas uma dor importante, a checagem laboratorial, já adiantando, deve cobrir pâncreas, fígado, vias biliares. Não é simplesmente eu dar um Buscopan para o paciente, né, que a iosina associada à dipirona, por exemplo, tem 2,5 gramas de dipirona na ampola. Essa é uma quantidade de dipirona que passa cólica ureteral. Quem já teve cólica ureteral sabe o tanto que é intensa essa dor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É comum, às vezes, o paciente vai ao hospital com uma cólica epigástrica intensa, o colega passa um Buscopan venoso, o paciente tem náusea, às vezes uma náusea da dor, da tanta dor que ele tem náusea, tem vômito. Essa associação de iosina com 2,5 gramas de dipirona praticamente cessa a dor. Ah, não, isso é só uma dispepsia. A gente sabe que a dor de dispepsia não se comporta dessa forma. E às vezes o paciente está tendo uma colecistite inicial, está tendo uma pancreatite, tem uma úlcera péptica, e aí o paciente vai para casa lá com omeprazol e um Buscopan oral, sem nenhum exame muitas vezes. Então o rastreio tem que ser feito de uma forma um pouco mais ampla. Já no quadrante inferior direito, a gente sabe do apendicite, diverticulite secal, que é raro, vôvulo secal, que é raro, mas a gente tem que lembrar. E na região geniturinária, nefrolitíase, ureterolitíase, torção ovariana, DIP, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica, a torção do testículo, a gente sente na região intraabdominal, na região inguinal, na região do quadrante inferior direito. Lembrar sempre das hérnias inguinais e femorais encarceradas, tem que fazer parte do nosso exame físico, da nossa história. E linfadenite mesentérica, uma doença inflamatória reacional sem significado cirúrgico. No quadrante inferior esquerdo, aí sim, o mais importante muitas vezes, dependendo da idade, mas é a diverticulite do sigmoide, o local mais comum da diverticulite, e das mesmas questões geniturinárias do quadrante inferior direito. E muitas vezes o aneurisma da aorta abdominal é sentido nesta região. Vamos lá. E a gente tem que lembrar, então, quando a dor é visceral,
o paciente vai descrevê-la como uma dor difusa, mal localizada, tipo cólica, uma dor surda. O paciente com uma dor somática é uma dor localizada, ele sabe precisar onde está a dor. Uma dor aguda, empontada, mais constante, que não cede. A dor visceral, ela vem em salvas. Dói bastante. Nossa, doutor, tive até que ajoelhar no chão, suei, vomitei. E depois passou um pouco. Ficou só a sombra da dor. E aí depois voltou forte de novo. Aí isso é uma dor visceral. Agora, olha, depois começou a doer aqui e não para de doer. Tá só piorando. Parece que é uma facada, uma pontada, tá queimando. E é nesse lugar aqui, é o paciente falando de uma dor somática. Outra coisa importante é o início da dor e a sua evolução. Essa história auxilia tanto no diagnóstico, da gente entender a progressão dos sintomas e perceber qual a urgência do caso. Uma dor intensa, de início súbito, aguda, muito intensa, é associado a um caso mais grave, que necessita um tratamento imediato. O paciente chegou e falou, não, estava em casa tomando café com a minha família, de repente eu senti uma dor que eu nunca senti na minha vida, e essa dor não parava, está piorando. Eu tomei um remédio, vomitei, e não aguentei mais vir para o hospital. Tem quanto tempo? 1 hora no máximo. Aí estão os grandes casos, às vezes, de tragédias intraabdominais, tipo aneurisma da aorta abdominal, né, um aneurisma, não roto, mas um aneurisma dissecante, às vezes, um aneurisma roto, uma isquemia mesentérica de início agudo, uma perfuração de víscera oca, como, por exemplo, uma úlcera duodenal, uma úlcera gástrica perfurada. Mas aquela dor de início mais insidioso e que vai se localizando, vai piorando, inicialmente ela é tolerável, começa a piorar aos poucos. O que o paciente começa a achar estranho é que nessa dor de mais início insidioso, é que, pô, já tive cólica, mas está durando demais. Pô, tá piorando. Eu fui tentar comer e vomitei. Eu tive febre. Eu tô com o corpo ruim. Então, é uma dor de início mais insidioso que vai evoluindo. São as doenças inflamatórias, infecciosas, tipo apendicite, colecistite. Tranquilo? E aí a gente tem, por exemplo, o tempo de chegada ao pronto-socorro. Normalmente, né, isso falando em evidências, o paciente com úlcera péptica perfurada, em menos de 12 horas ele está no hospital. Já o paciente com apendicite, demora aí até de 12, até quase um dia para comparecer ao hospital. E o paciente com diverticulite, também com um curso normalmente bem mais insidioso, demora por vezes 48 horas para comparecer ao hospital. Então esse tempo de evolução e principalmente a gravidade inicial, vamos dizer assim, que leva o paciente a procurar o atendimento mais cedo, também está relacionado a um quadro potencialmente de resolução com necessidade de urgência maior. E aí também com relação ao início da dor e a sua evolução, é uma dor que está piorando, tipo um apendicite, é uma dor que está melhorando e é uma dor que migrou e passou a ser localizada. São questões de evolução muito importantes. Com relação à irradiação e dor referida, muito importante, pode auxiliar no diagnóstico e na gravidade. A gente comentou agora de irritações diafragmáticas, que podem ser de origem torácica, mas podem ser de origem abdominal. Por exemplo, se eu tenho sangue ou secreção entérica difusa dentro do abdômen, a gente sabe que o fígado está justaposto ao diafragma, e se eu tenho entre o fígado e o diafragma sangue ou secreção, bile ou
secreção entérica, por exemplo, eu tenho uma dor no ombro, porque a irritação do nervo diafragmático, do nervo frênico, ela dá uma dor no ombro. É comum, por exemplo, a gente fazer uma cirurgia laparoscópica, uma colestectomia que seja eletiva, uma apendicectomia laparoscópica, e por vezes o gás carbônico utilizado para insuflar o abdômen para que se tenha espaço para a operação laparoscópica, por vezes ele irrita o diafragma e o paciente no dia seguinte às vezes te liga ou te fala que está com dor, estou com uma dor muscular no ombro, não sei se é a posição que eu fiquei na maca, mas está doendo demais. E é uma dor que dura pouco, aí 24 horas mais ou menos, e que cede com os analgésicos, anti-inflamatórios simples. Mas é essa irritação diafragmática que causa essa dor no ombro. Então, por exemplo, aquele paciente que chega com dor abdominal, distensão, às vezes uma secreção, um sangue que se depositou aos poucos, ou seja, não dá uma irritação abrupta, uma dor abrupta abdominal, mas que o paciente, além da dor abdominal, tem uma dor no ombro, eventualmente ele tem líquido ali entre o fígado e o diafragma, ou mesmo do outro lado, entre o baço e o diafragma. Aquela dor, aquela irradiação dorsal, subescapular, pode significar acometimento das vias biliares ou mesmo do pâncreas. E aquela dor que irradia para o hipogástrico, para a região inguinal, mesmo para a região escrotal, é uma dor característica lá da ureterolitise. Então, a irradiação da dor, ela pode nos levar a suspeitas diagnósticas também. Cabe aqui um parêntese aqui com 2 asteriscos a respeito das dores musculoesqueléticas. É possível um paciente com dor abdominal ter origem musculoesquelética? Com certeza. Desde uma mialgia por atividade física no músculo reto abdominal, né? O paciente nunca fez abdominal, se vai lá e começa a fazer 1000 abdominais. Aí 24, 48 horas ele vai ter dor na musculatura. Mas eu posso ter também dor na origem nervosa, na origem dos nervos intercostais ou abdominais próximos à coluna vertebral, que vão ser, que a origem, uma dorsalgia próxima à coluna vertebral, que vão irradiar-se para o abdômen. Isso não é que é incomum, mas faz parte dos diagnósticos diferenciais, a gente tem que lembrar, mas não é simplesmente o paciente estar com uma dor lá no abdômen direito, essa dor é muscular. Tá certo? Além disso, eu tenho que lembrar quais fatores melhoram e quais fatores desencadeiam a dor. Qual a posição, né? O paciente ele chega no consultório caminhando curvado para frente, porque ele não consegue esticar, porque dói. Com relação à movimentação, né? Por exemplo, o paciente foi descer a escada, na hora que pisou no último degrau, doeu o abdômen. Foi vir para cá, o carro passou no quebra-mola, doeu o abdômen. O paciente inspira fundo, dói. O paciente tosse, dói. Com relação à dieta, o paciente que come piora a dor, por exemplo. Será que o paciente não está tendo uma angina abdominal, uma isquemia abdominal, e ele comeu, aumentou a atividade, a demanda por circulação sanguínea na circulação mesentérica, e ele tem uma piora da isquemia, por exemplo? Ou o paciente está com uma epigastral, uma dispepsia aguda, ou mesmo uma úlcera, em que algum tipo de alimento ele come e melhora. E algum medicamento, né? Algum antiemético, algum analgésico que tomou e melhorou, não adiantou nada, piorou do mesmo jeito. É muito comum os pacientes, por exemplo, com epigastralgia, independente da sua origem, que tomam por si só antiácido, bicarbonato, né? E às vezes o paciente fala, eu tomei bicarbonato, vomitei e melhorou. Ou o contrário, né? Não adiantou nada. E principalmente pensar nos episódios anteriores, né? Às vezes é uma doença crônica que vem se agravando ou que se agudizou. Ou o paciente mesmo que tem crises apendiculares, que tem às vezes fecalito
inflamação no apêndice, que tem crises apendiculares, mas não chegam a fazer uma apendicite, e um certo momento tem, né, vão nos direcionando também ao diagnóstico. E com relação à dieta também, aquele paciente, né, como a gente já conversou, que tem anorexia, né, que está hiporético, né, uma apendicite, obstrução intestinal, colecistite, doenças infecciosas, inflamatórias e obstrutivas, normalmente cursam com anorexia. Bom, esse quadro aqui é uma meta-análise, vamos dizer, de alguns artigos que estudaram aí as dores, os sintomas de síndromes específicas. E a gente vê que é interessante que a dor no quadrante inferior direito tem alta sensibilidade, baixa especificidade. E aquilo que a gente conversou da apendicite, que muitos sintomas ocorrem, mas não são muito específicos. Mas o mais específico deles é a migração da dor. Então, o paciente que fala que teve lá essa migração da dor, ela é um sinal muito importante. Por exemplo, na colecistite, né, que é a inflamação da vesícula, que você tem acometimento do peritônio parietal, ou seja, aliás, do peritônio visceral, ou seja, eu tenho localização da dor, tenho uma dor somática, então o paciente tem uma dor no quadrante superior direito. Com relação à isquemia mesentérica, essas sim, difíceis sintomas em relação à literatura, de ampla variação, assim como para os pacientes, mas a gente vê uma dor abdominal aguda, não correspondente muito ao exame físico. Por exemplo, a palpação abdominal muitas vezes é inocente, mas o paciente tem muita dor independente disso. E na opção intestinal, uma coisa importante é vômito, parada de eliminação de flatos, mas também sintomas muito variados. Por isso que essa história toda, e aliada ao que a gente vai falar na próxima aula, do exame físico, é importante na construção do diagnóstico. Bom, com relação a esses sintomas mais especificamente, a anorexia, a gente já sabe que a apendicite, muitos casos de apendicite, a maioria dos casos de apendicite tem anorexia, ou pelo menos uma hiporexia. Com relação aos vômitos, é importante saber se a dor precede ou se a dor é causa dos vômitos. Né? Muitas vezes na apendicite a dor precede o vômito, uma cólica ureteral, a dor é tão intensa que a impressão do paciente é que ela causa os vômitos. Um sintoma importante em relação à diarreia, em que a gente tem que pensar o seguinte: o paciente com diarreia, ele teve um episódio de diarreia, ele não pode ter obstrução? Na verdade, não. É muito comum que o paciente tenha uma diarreia paradoxal, ou seja, distalmente ao ponto de obstrução, o organismo como se eliminasse aquele conteúdo fecal numa tentativa de superar aquele ponto de obstrução. Então o paciente normalmente tem 1 ou 2 episódios de diarreia, mesmo num quadro obstrutivo, e aí depois sim para de eliminar flatos. Ainda em relação aos vômitos, a gente tem que entender qual é o tipo do vômito. É um vômito bilioso? É um vômito fecaloide? Normalmente, numa obstrução intestinal, de intestino delgado, o vômito se inicia bilioso, com conteúdo gástrico, depois bilioso, depois conteúdo entérico e depois começa a se formar fecaloide. Tanto pelo conteúdo que está mais distal no intestino delgado, quanto pela própria estase do conteúdo intestinal e a sua digestão em pontos anteriores. O paciente com hematêmese sugere um sangramento digestivo alto. E se são vômitos benignos, autodelimitados, por exemplo, o paciente ingeriu alguma coisa que não te fez bem, vomitou ali 2 vezes e parou. E a diarreia, né, se a gente pensar que a diarreia em jovem, paciente com diarreia, né, explosiva ou muitas vezes líquida, associada à febre, normalmente tem causas infecciosas em jovens,
normalmente não são causa cirúrgica, mas no idoso a gente lembrar que o idoso que tem diarreia, vomita, abdômen distendido, pode estar simplesmente com uma diarreia paradoxal na obstrução intestinal. E muitas vezes o melena pode significar um sangramento intestinal baixo ou mesmo um sangramento de alto volume alto. Ou seja, o paciente pode estar sangrando no estômago, mas sangrando em tal quantidade que ele tem também a hematoquesia pode significar ou um sangramento tumoral, um sangramento baixo intestinal, ou mesmo um sangramento alto em alto volume. O melena, normalmente, ele já representa um sangramento alto, que o sangue se apresenta digerido, né? Por exemplo, um sangramento de estômago, de duodeno, de intestino delgado, que chega até o sigmoide, o reto, as fezes, já digerido. Bom, a gente tem que, com relação aos sintomas associados, ficar esperto com algumas coisas. Primeiro, distinguir entre os sintomas urinários e abdominais. O paciente com apendicite ou com uma infecção, uma diverticulite, pode ter piúria sem ter infecção urinária, já que o órgão acometido passa muito próximo à ureter, à bexiga. Então tem que tomar muito cuidado com esses sintomas e não simplesmente falar que esse paciente tem uma infecção urinária. Com relação à questão urinária, o idoso com pielonefrite, muitas vezes ele não tem sintomas urinários baixos, como disúria, e ele pode ter dores abdominais muito importantes. Então, ao mesmo tempo que uma cistite não pode justificar um quadro de dor abdominal muito intenso, às vezes uma pielonefrite pode, principalmente na população idosa. Com relação à questão genital e abdominal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, um paciente com prostatite, com hiperplasia prostática, estendendo a bexiga, pode ter muita dor abdominal. A DIP, a endometriose, cistos ovarianos, entram no diagnóstico diferencial da dor pélvica e hipogástrica na mulher. Tem que entrar, não é obrigatório. A torção de testículo causa dor no hipocôndrio direito ou hipocôndrio esquerdo. Lembrar sempre de perguntar também em relação às mulheres qual parte do ciclo menstrual, se há amenorreia, né? Lembrar das gravidezes ectópicas e das síndromes ovulatórias em relação ao ciclo menstrual das mulheres. Lembrar de sintomas respiratórios e cardíacos com manifestação abdominal que podem simular um abdômen agudo. Então, o paciente com tosse, dispneia, síncope, normalmente não são, mesmo que tenham dor abdominal, normalmente a origem não vai ser abdominal. Exceto, por exemplo, quando o paciente está entrando em choque séptico ou choque hipovolêmico, e sim, tem síncope mais associada a outros sintomas de choque. Bom, a conversa é longa, mas espero que tenha podido esclarecer a importância e quais os elementos mais importantes da gente entender nas dores abdominais, no paciente que está na nossa frente com dor abdominal, porque a gente já chegou aqui, antes de passar para o exame físico, a gente já tem que ter algumas síndromes diagnósticas na nossa cabeça. Tá bem? Muito obrigado. Aliás, continuando a história pregressa, a gente tem que ver em relação às cirurgias prévias, né, obviamente. Então, por exemplo, o paciente que tem uma laparotomia prévia com cicatriz, ou laparotomias extensas, pode ter aderências, bridas, que podem causar sintomas obstrutivos, ou aquele paciente que já tirou a vesícula, já tirou o apêndice, a gente vai ter menos probabilidade de acometimento nessas regiões. Quais comorbidades o paciente tem, por exemplo? Se eu estou suspeitando de uma isquemia, será que esse paciente não tem um histórico de fibrilação atrial, com uso, às vezes, irregular do seu propranolol, por exemplo? E o paciente usa anti-inflamatório não esteroidal, ou usa esteroide, imunossupressor, anticoagulante,
né? O uso crônico de anti-inflamatório sem protetor gástrico é um dos maiores fatores hoje em dia para úlcera gástrica e duodenal. O paciente não é muito comum no Brasil, mas o paciente uso crônico de opioide causa constipação que simulam obstruções intestinais. E os abusos, né, na história social, a gente sabe muito bem o álcool em relação aos acometimentos hepáticos, mas também drogas aí ilícitas, né, como por exemplo a cocaína, que está associada à isquemia intestinal e cardíaca. E lembrar também da violência doméstica, né, que o paciente pode ser aí vítima de violência doméstica, muitas vezes crônica ou aguda, que acomete o abdômen sem muitos comemorativos na superfície, mas que a gente tem que lembrar dessa possibilidade também. Bom, como eu ia falando anterior, eu queria agradecer a atenção de vocês. Nesse momento a gente já tem que ter a memória e ter na cabeça já algumas síndromes, alguns diagnósticos, e a gente com certeza passou pelo momento mais importante do nosso paciente definindo a história dele. Tá bem? Grande abraço, até a próxima.